Oi gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu trago finalmente testando os últimos pincéis que a Macrylan lançou. Demorei, mas estou aqui. Coloquei os pincéis aqui, ó, nesta canequinha, que inclusive eu comprei no site da Shopee. E eu vou utilizar eles com algumas maquiagens aqui que eu separei, que são maquiagens assim que eu gosto bastante e que também tem um tempinho que eu já não utilizo, tá? Então se você quer saber como esses pincéis vai se comportar a cada aplicação de produto, continue assistindo o vídeo. Meninas, se algum momento do vídeo ficar desfocado, me desculpem, mas eu tô testando aqui o novo ângulo pra mim tá trazendo o vídeo pra vocês. E tem uma coisa, eu não enxergo de longe e o meu óculos, ó, só tá pela misericórdia. Nem consigo enxergar direito porque tá todo arranhado e ainda tá dando reflexo. Que beleza, né? Mas bora lá. Então, como eu falei pra vocês, já coloquei os pincéis aqui. Vou separar aqui eles meio que por categoria. Eu não sei se eu começo primeiro com a pele do rosto ou com os olhos. O que vocês acham, hein? Então, eu já separei aqui os de olhos. Então, como eu já separei aqui os de olhos, vamos de olhos? Vou começar utilizando com o pincel P17, que é aquele pincel duplo. Ele é aquele que ele é chanfrado na lateral e do outro lado ele é uma escovinha. E como vocês sabem, eu gosto bastante desse tipo de pincel, que ele é prático, né, meninas? E vou utilizar a minha pasta para sobrancelha. Esse daqui, se eu não me engano, é da Kat Von D, que não é mais Kat Von D, é da KVB Beauty, uma coisa assim. E essa é a cor Vanute. Já tem um tempinho que eu utilizo, tá? Eu estou rezando para que a câmera esteja focando. Ai, gente, só por Deus. Então, ó, estou pegando aqui. Nossa, a pasta tá novinha. Quase não utilizei. Primeiramente, meninas, que eu tô sentindo do pincel, não sei se é porque ele tá muito novo, mas ele tá bem macio, bem meio que, não molenga, mas tá muito macio. Eu confesso que eu gosto de pincel com um pouquinho mais de densidade, sabe? Um pouquinho mais firme. Mas foi como eu disse, às vezes é porque ele está novinho, então a gente precisa o quê? Amaciar ele, digamos assim, né? Nossa, eu tô com uma luz aqui tão forte que quase eu não tô enxergando o reflexo, não posso nem olhar pra ele. Me fala já aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa nova iluminação. Não tem mais aquela bagunça, digamos assim, lá atrás, mas são coisinhas que tem, que eu utilizo, né, no dia a dia, e querendo ou não que faz até uma decoração, só que como vocês sabem, decoração enjoa, né? Então a gente tem que estar sempre modificando. Se até dentro de casa a gente gosta de trocar os móveis, quem dirá as maquiagens, o seu cantinho aí de beleza, né? Esse é o nosso mal. Ou não, né? Renovar sempre faz bem. Então eu já corrigi minha sobrancelha com esse pincel, que ele é o P17, tá? Gostei sim do pincel. Essas cerdas aqui ainda tá bem macia, então pode ser que conforme eu vou utilizando ela fica um pouco mais firme. E a escovinha também é bem macia. Escovei aqui a sobrancelha, o início, e deu super certo, tá, meninas? Eu ia utilizar um corretivo, só que acabei esquecendo de pegar. Ah, mas sabe de uma? Eu vou pegar, espera aí. Então eu voltei, peguei o corretivo aqui da MAC, que faz um tempinho que eu não utilizo, e que agora que eu estou vendo, esse kit de pincel não tem um pincel achatadinho de cerdas sintéticas, que seria ideal para aplicar o corretivo, delimitar a sobrancelha. Mas se você utilizar este pincel aqui, que depois eu vou utilizar embaixo da linha d'água, que é o P011, daria. Porém, eu gostaria que fosse um pouquinho mais achatadinho e mais longo. Então vamos com o dedo mesmo. Esse corretivo, ele é o NC42, é o mesmo tom da base da MAC, tá, meninas? O meu tom, eu quis dizer. E vamos aqui, ó, aplicando o corretivo com o dedo mesmo. Eu pensei que eu ia utilizar todos os pincéis, então eu já acabei sentindo falta desse aí, ó. Enquanto a gente vai aqui aplicando o corretivo, me fala aqui se tem algum pincel que pra vocês é indispensável em uma maquiagem, que vocês não podem viver sem, que ele realmente faz falta. Esse pincel achatadinho que eu falei pra vocês, agora que eu tô vendo, sim, ele faz falta, porque você consegue contornar a sobrancelha bem rente mesmo, delimitar e ficar uma coisa assim, marcadinha, só que é uma coisa suave. Vou utilizar essa paleta aqui, ó, da Smashbox, que faz tempo que eu não utilizo ela. É uma paleta muito linda. Eu acho que eu fiz até resenha pra vocês. E ela tem esses tons aqui, ó. E ele é o tipo de paleta que a gente consegue dobrar. Vou pegar esse tom aqui de marrom e com o pincel P13. Pegando um tom de marrom, ainda com o pincel P13.
Com o pincel P15, eu vou pegar um tonzinho aqui de cintilante para aplicar bem no canto interno. Vou pegar esse pincel aqui P11 e vou tentar aplicar uma sombrinha aqui nessa pálpebra móvel. Vamos ver se vai pegar sombra e tá pegando. Vamos ver com o dedo se sai melhor. E minha gata ali tá super brincando. Só espero que não seja de um dos meus pincéis, porque elas não sobem nas minhas coisas, mas às vezes eu deixo cair no chão, né? Esse pincel que ele é próprio pra sombra, meninas, que é o P11, eu não vi diferença entre aplicar com o dedo e com ele mesmo, tá? Então ele fez um papel de aplicar sombra, porém eu gosto mais desse tipo de pincel assim, ó, pra tá aplicando o detalhe aqui rente aos cílios inferiores, que no caso eu vou fazer isso aqui agora, ó. Super bom esse pincel, gostei. O pincel que ele fala pra esfumar, mas eu gosto muito ele de tá aplicando pontos de luz, sabe? Aqui no canto interno. Pra mim, eu acho que ele é perfeito pra essa função. E também, se você quiser iluminar um pouquinho aqui rente, ó, abaixo da sobrancelha, ele também é super de boa. Porque ele é pequenininho, ele cabe perfeitamente nesse espacinho aqui, ó. Tem também esse pincel que ele também serve para esfumar. Ele é a referência, cadê? É o P14. Ele é daqueles pincéis que ele tem pouquinhas cerdas, ó. Só vou dar um pequeno acabamento aqui, ó, bem de leve. E ele é bem macio mesmo. Só para dar aquela leve esfumadinha, sabe, meninas? Tem esse pincel também que ele é para sombra, ele é o P10, serve para aplicar a sombra. Porém, acabei não utilizando, mas vou ver se dá aqui para pegar uma sombra. Vou ver se eu consigo reforçar aqui, ó. E deu super certo, tá? Ele saiu melhor do que esse daqui, ó, que é o retinho, que é o P11. Só vou reforçar um pouquinho aqui o marrom. Vou aplicar o delineador, tá? Vamos agora para a pele do rosto. Eu vou utilizar esses dois pincéis aqui. De um lado, vou utilizar o tradicional, que ele é um kabuki reto. Ele é denso, parece ser bem gostosinho. E pela primeira vez vou utilizar esse pincel aqui, que eu não tenho nenhum nesse formato. Eu sei que a Sephora tem um pincel desse e algumas resenhas que eu vi, ele parece ser excelente para aplicar base. Então vamos ver se eu vou acabar mudando, né, de pincel. Então, como vocês veem, ó, esse pincel, o P05, ele é cortado na diagonal, ó, e o P06, ele é retinho. Tô usando a base da Lancôme. Essa aqui é a Tente Doll Ultra Wear. Faz tempo que eu não utilizo. Eu nem sei se tá na minha cor. Essa cor aqui é a 09. Então, de um lado eu vou utilizar o reto. É, tá um pouquinho escura. Se eu não me engano, quando eu comprei, ela já era um pouquinho escura, né? Essa base aqui seria pra quando eu estou bem bronzeada, dá uma olhada. Só que depois a gente conserta com o pó. Aí você fala, ah, você deveria aplicar a base com produtos baratinhos, porque pincel da Macrylan é baratinho. Só que, meninas, pincel da Macrylan é baratinho, mas tem aquela qualidade profissional que a gente ama. Então, a desenvoltura dele é boa com os produtos caros. E aqui eu tenho pra falar pra vocês que a base sim é boa, porém o pincel não riscou em nada. A base está perfeita. Eu tô sentindo levemente pinicar, mas também é porque tem algumas cerdazinhas aqui em relevo, mas depois eu vou cortar com a tesoura. Agora eu vou aplicar a base com o P05. O bom desse pincel é que você aplica e já vai arrastando, ó, meio que dando um acabamento. Pincel também, meninas, super macio, não marcou em nada mesmo. Aí que entra aquele pincel de cerdas sintéticas achatadinho, que serve também pra quê? Pra tá aplicando o corretivo. No caso, eu não tenho, então vou utilizar aqui o pincel para base, só para dar uma pequena iluminada mesmo. E minha gata segue ali fazendo aquela algazarra. É aquela coisa, meninas, o pincel é de vocês, vocês vão se adequando neles, né? Mas aqui a gente segue testando para ver se o pincel cumpre a função, né? Então, ó, quem não tem cão, casa com gato. Se você não tem um pincel pequeno para aplicar corretivo, dependendo do corretivo, é só pegar, ó, com o pincel kabuki. No caso,
caso é daqueles de pastinha. Se você não tem de pastinha, é daquele pincel, melhor ainda, porque aplica e depois só vem arrastando, né? E foi o que eu fiz agora, ó. Nossa, a pele tá tão bonita. Vou estar aplicando agora o pó. Aqui tem dois pincéis para pó. Um que é pó facial e o outro que é pó e contorno. Uma amiga daqui do canal perguntou se o pincel P02 dessa linha Performance, ele é igual ao P01 da linha BFF. Então, se você estiver assistindo aqui, deixa eu ver aqui o nome dela. Tomara que ela esteja assistindo, né? Não estou achando o nome dela, mas acredito que você vai saber que você fez aqui esta pergunta. Então, eu venho responder aqui em vídeo pra você. O pincel P02 da linha Performance, ele é indicado para duas finalidades, pó e contorno. Você pode estar aplicando pó e depois estar fazendo o contorno. Já o F01 da linha BFF, eu acredito que ele serve somente para pó. Porque olha só como ele é todo redondinho, cheio de cerdas, tá sujinho, tá, meninas? Enquanto a da linha Performance é dessa forma, ó. Ele é em forma assim, ó, de gota, poucas cerdas, ó. Eu indicaria ele pra quê? Pra tá aplicando pó abaixo da linha dos olhos, sabe? Fazer aquela famosa caminha, que no caso eu farei agora, ó. Muito macio esse pincel, meninas. E o pincel P01, que ele é próprio pra pó mesmo. Ele é assim, ó, meio achatadinho. Ele também dá pra tá depositando, ó, que ele deita facilmente o contorno do rosto. Eu só não gostei muito desse pincel por enquanto, porque ele não é redondinho assim, ó. Ele meio que serve pra varrer o pó. Aplicar e varrer o pó. E não pra esfumar como esse, ó. Então, aplica e varre. Não consigo fazer assim movimentos circulares, porque essa pontinha aqui, ó, é bem pontuda. Ah, eu não falei pra vocês, mas o pó que eu estou utilizando é esse aqui da Fenty Beauty. E a cor que eu tô utilizando é a cor Honey, tá? Acabei esquecendo, vou aplicar um gel para sobrancelhas. Esse daqui é o da Benefit. Vou utilizar agora este pincel para contorno. Ele é o P09. Ele é assim, ó. O contorno que eu vou utilizar é esse daqui, é o da NARS. É a cor Cassino. Pra esfumar esse contorno, tô voltando com aquele pincel que ele em forma de gota. Só que eu tô vendo que eu não consigo esfumar direito, ó, porque ele é muito molenga. E ele também é muito longo, ó. Ele só serve mesmo pra aplicar. Pra esfumar não dá certo. Deixa eu ver aqui o que dá mais certo em tá aplicando o contorno. Ó, esse aqui também dá pra aplicar, porém não dá pra esfumar porque é muito longo. O que ficaria mais certo pra tá esfumando o contorno, eu acho que é esse daqui, ó. Tenho quase certeza que é esse daqui, que é o P05. Ele serviu pra base, eu não vou tá esfumando agora o contorno, porque senão vai apagar, porque ele tá sujinho, mas tenho quase certeza que seria aquele bonito ali. Mas a gente se vira aqui pra poder esfumar o contorno. A gente aperta as cerdas, né, e vem trazendo o contorno. Vou pegar o pincel agora, que ele é sim indicado pra contorno, porém eu vou usar ele para blush, que ele é o P04. Deixa eu ver aqui se ele... Ó, esse aqui já daria pra contorno, ó. Como o próprio nome diz, daria sim pro contorno. Não só esse daqui. Como vocês percebem, geralmente os pincéis, ele tem dois pincéis para uma finalidade, mas que com cerdas diferentes. Então aqui vocês veem, ó, aqui pode estar aplicando contorno e esse daqui também pode aplicar e esfumar. Esse daqui acredito somente para aplicar. Só que como não tem um pincel para blush, eu vou usar esse daqui para blush. Vou usar esse tom aqui de rosé da Laura Mercier e vou usar esse outro aqui também da Laura Mercier, que é cor fresco. Esse aqui tem brilhozinho e esse é um tom de rosa, ó. Meninas, só voltando nos pincéis de esfumar, eu não utilizei esse daqui, ó, o P12. Ele é um pincel bem gordinho e muito bom pra esfumar, ó. Eu fiz um teste aqui rapidamente com ele e ele parece que ser muito bom. Pena que eu não vi ele. Agora eu tenho 3 pincéis para iluminar. Não bastasse só um, eu tenho 3. Seria o P07, o P08 e o P03. Esses 3 aqui, ó. Esse daqui ele tem cerdas assim, ó, quadradinhas e achatadinhas. O P08, que é assim, ó, compridinho e redondinho. E esse daqui, que é o P03, que ele é bem longo, ó, e com cerdas assim compridinhas também. Eu acho que eu vou gostar mais desse daqui. Eu vou utilizar o iluminador da Makeup Forever, que é o Pro Night Fusion. É esta cor aqui, ó, bem linda. E vamos ver se sai algum produto aqui no pincel. E saiu. E vamos lá aplicar, ó.
Eu gostei desse pincel, mas eu achei um pouquinho grande. Então eu vou com o que eu costumo utilizar, que são esses pequenininhos. Ele também pegou uma quantidade de sombra muito boa, de iluminador, ó. Se o seu rosto for pequeno, que o meu não considero nem tão grande, nem tão pequeno, vai gostar mais desse. Se for um rosto assim mais grandinho, acredito que esse daqui vai ser melhor. Ó, e espalhou super bem esse daqui, que foi realmente o que eu gostei. Vamos tentar utilizar esse daqui? Esse daqui também é bom, meninas. Só que eu indicaria estar aplicando iluminador em pó, porque ele dificilmente tá pegando produto assim prensado. Eu acho que ele pegaria melhor o produto solto. Mas sim, ele pegou sim. Pouquinho, mas pegou. Vou aplicar um batom e daqui a pouquinho eu volto pra falar de todos os pincéis, quais que eu gostei, quais que eu não gostei. E no piscar de olho eu já vou. Voltei, meninas, com a maquiagem finalizada, cabelo preso, né? Porque é o que temos hoje. Então vocês estão preparadas pra saber a minha opinião sobre esses pincéis? Tô pegando aqui algumas coisinhas deles, ó, que é aquelas capinhas super necessárias para os pincéis ficarem sempre com as cerdas juntinhas e nada de pincel esgrenhado, porque pincel esgrenhado é pincel perdido, hein? Então bora lá, meninas. Deixa eu falar a cor do batom pra vocês, caso vocês perguntem. É a cor Uncensored, não sei a pronúncia, mas é aquele batom da Rihanna, lindo, poderoso, tá? Faz tempo que eu não utilizo, então resolvi utilizar hoje. Vou começar primeiro com os pincéis de face, tá? Vou fazer ao contrário. Comecei com os de olhos, então agora eu vou começar com os de face. Vocês viram que tem bastante pincel de face, né? Aplicação de base, meninas. Eu gostei dos dois. O de topo reto, ele é super macio, não riscou a base, aplicação perfeita. O de topo reto também super macio, gostei bastante. Como eu não tenho um pincel assim nesse formato, irei utilizar mais vezes, mas ele desenvolver o papel deles assim super bem. Gostei sim da aplicação. Aí vocês me perguntam, Daniele, se fosse para escolher um deles, qual você escolheria, Daniele? É uma dúvida meio que cruel, porque eu gostei muito desse e também desse. Como eu tenho vários de topo reto, então, se vocês forem comprar, compraria esse. Mas se você não tem nenhum pincel e quer começar a comprar pincel, eu indicaria estar comprando o tradicional. Se você gostar, aí você compra esse daqui. Que no caso, se você não gostar desse, você tem esse, entendeu? Então, eu gostei bastante. Os pincéis de face, meninas, vai dar um pouquinho de polêmica, porque pela primeira vez teve alguns que eu não gostei. Chateada. Qual você não gostou, Daniele? Não que eu não gostei, ou gostei, enfim. Mas a minha preferência, como eu falei pra vocês, é esse pincel aqui. Tá certo que você mal consegue tá depositando o pó. Aqui você consegue mais esfumar. Esses dois aqui você consegue tá aplicando o pó e depois tá varrendo. Mas esfumar, não achei muito legal porque ele tem essa pontinha, ó. Mas irei usar mais vezes, né? Quem sabe eu mudo de ideia. Mas sim, ele é um bom pincel. Esse pincel, ele também é bom pra aplicar pó e também para aplicar um contorno. Depois você vem com outro pincel para estar esfumando o contorno. Esse daqui também eu gosto bastante desse tipo de pincel, porque às vezes tem um contorno bem prensado e ele super pega o produto. Lembrando que vocês comecem sempre a aplicar o contorno de cima para baixo, porque você consegue consertar aqui e não ficar tão marcado. Se você começar daqui, misericórdia, o trabalho que vocês vão ter para consertar esse contorno não tá escrito. Então esse pincel aqui é muito bom. Lembrando que também ele é para contorno, mas agora eu tô pensando, ele também serve para iluminar, ó. Este pincel que é para contorno, porém ele é assim, ó, na diagonal. Ele é ótimo para contorno e ele é ótimo também para estar aplicando blush, ó. Você aplica aqui, vem dando arrastadinhas. Ele é denso, muito macio. Os pincéis de iluminar, meninas, eu gostei bastante desse daqui. Esse daqui também é bom e esse, na verdade, os três são bons. Porém, o que eu me identifiquei mais foi esse daqui tradicionalzinho, que ele é o P08. Então, quando vocês forem comprar, lembre-se que tem 3 opções, tá? Mas o que eu mais gostei foi esse daqui, não desmerecendo os outros dois. Agora, o de olhos. Os de olhos que eu utilizei, eu vou na ordem que eu utilizei pelos olhos, tá? O duplo, que eu amo demais. A cerda desse daqui ainda tá bem macia, então conforme eu irei utilizando, pode ser que fique um pouquinho mais densa, mas deu sim pra super usar, pra corrigir a sobrancelha. O de escovinha também,
bem macia, já tá enchendo aqui, ó, de pelinho de roupa. Bem macia, deu pra esfumar tranquilamente a sobrancelha. Ele é o P17. Eu apliquei a sombra e eu esfumei, meninas, com o P13. Ele é um pincel pequeno de esfumar, porque o meu olho, eu considero ele um olho pequeno. Então eu fiz, assim, diversos trabalhos com ele e ele, assim, super se saiu bem. Porém, o que tava aqui escondidinho é um pincel maior também para esfumar. Ele é o P12. E eu utilizando aqui, ó, rapidamente na minha pálpebra, eu vejo que sim, que ele é um bom pincel, tá? Pra tá esfumando, ó. A maquiagem já está finalizada e eu consigo ainda dar uma trabalhadinha aqui, ó. Esses pincelzinhos pequenininhos pra esfumar detalhes, eu ainda não me adaptei com eles, mas muitas de vocês gostam, né? Esse pincel aqui eu chamo geralmente de pincel lápis, mas esse daqui ele tá sendo indicado pra esfumar, que ele é o P15. Esse eu acho perfeito pra tá aplicando sombra iluminadora no canto interno do olho. E também, se você não tem um pincelzinho rente a esse, ó, que é cerdas curtinhas e achatadas, vocês também podem estar aplicando sombra rente aos cílios inferiores e esfumar, que ele também dá super certo. E também para aplicar sombra iluminadora bem rente às sobrancelhas, ó, que ele pega esse espacinho assim, ó, bem delicado, sem muito invadir a outra sombra, então fica perfeita. O pincel de detalhe também, que ele é o de sombra, ele é o P11, também ele fica perfeito pra tá esfumando talvez um lápis, uma outra sombra, olha só. E também serve pra aplicar a mesma sombra que eu falei pra vocês, ó, a sombra iluminadora, sem que um invada o espaço do outro. Esse pincel aqui foi pra aplicar sombra, que é o P10, eu utilizei assim já um pouquinho no finalzinho, ele aplicou super bem a sombra, não tive nenhum problema. E o único pincel que eu não utilizei, que eu poderia ter utilizado, seria o pincel pra delinear, que é o P17. Ele tá aqui, ó, ele é bem fininho. Eu já vi outros menores, não da marca da Macrylan, mas já vi outros. Mas ele é um pincel que, pelo jeito, ele desenvolve sim o seu trabalho, tá? Aí vocês me perguntam, Daniele, compensa comprar todos os pincéis? Meninas, se vocês forem a louca dos pincéis, comprem todos os pincéis, que aí durante o dia a dia vocês vão se identificar e favoritar o de vocês, tá? Aqui de início, todos os de olhos, com exceção desse daqui, eu gostei. Esse daqui é o P14, que é aquele pincel bem fininho de esfumar, sabe? Eu acho que ele, se fosse mais curto, que nem o da linha Universe, seria perfeito. Mas, em geral, os pincéis de olhos... Opa, tá faltando um. Os pincéis de olhos, eles todos arrasaram. Os meus favoritos de face, eu vou falar pra vocês agora. E os meus favoritos de pele, seria os dois Kabuki, que eu falei pra vocês. O de topo reto e o da diagonal. Super macio, super desenvolveu bem. Gostei bastante. Vou usar muito, com certeza. Eu gostei desse aqui de aplicar contorno, porque ele aplica o contorno centrado e depois você pode vir esfumando. Esse pincel aqui, que ele é indicado para contorno, mas eu uso para blush. Usei para blush, né? Pode sim esfumar o contorno que você aplicou. Você dá a limpadinha no pincel e aplica o blush, ou vice-versa. A ordem do fator aí vocês que decidem. E o pincel de iluminar, que é o P08, maravilhoso. Deixa eu ver se eu nem falei pra vocês a referência do de contorno, é P04. O de iluminar, como eu falei, é P08. Perfeitinho, maravilhoso. O pincel P07, meninas, eu tava vendo, dá sim pra aplicar blush com ele. Quer ver? Vou até fazer um pequeno teste agora, ó. E dá sim, ó, pelo menos pro tamanho do meu rosto. Então, a linha não tem um nome próprio para o pincel de blush, então agora achei um. E os outros, eu colocaria esse pra mim comprar, por quê? Porque ele deposita super gostosinho o pó no rosto e depois é só varrer. E esses dois aqui que foi o que eu menos gostei, meninas, porque eu já tinha utilizado o outro, né, de iluminar, mas vocês viram que ele cumpre sim um papel de iluminar, e esse aqui ficou um pincel assim meio que vago, não sei. Se vocês acharem uma finalidade para esse pincel aqui que vocês gostariam de usar ou que eu posso usar, me deixa aqui nos comentários, tá bom? Ah, lembrando vocês que os pincéis vêm com a casezinha, ó, pra poder guardar e as cerdas não ficar toda esgrenhada, ó. A gente agradece. E eu costumo sim sempre guardar os pincéis dessa forma. Até os de plásticozinho, ó. A maquiagem de mais pertinho pra vocês, com a minha cara de bolacha, né? Então eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saiam de se inscrever no canal e deixar um like, que é muito, muito importante. Então fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima.
Tchau!